Nós vamos estar lendo o livro de Esther. Esther, nós vamos ler o capítulo 6. Esther está logo depois de Neemias, antes de Salmos, tem Jó, e antes de Jó, Esther. Para facilitar aí no Velho Testamento. Esther, capítulo 6, diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito em Mordecai, em havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, e tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: E honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei e o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei e se informasse a Mordecai na forma que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei e entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: E se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado. Tenha na cabeça coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se delas a ele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai, e está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a ir, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente a irás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você nessa noite. Fala: Deus, fala comigo nessa noite. A palavra do Senhor foi lida. Usa o teu filho ali, Deus, e fala o meu coração. É Deus falando com você. Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, meu Deus, e será ministrada. E o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa usar os meus lábios, a minha boca, para falar a oração de cada um, meu Deus, e me ouve neste momento, e no templo, e os internautas estão em casa, os que virão posteriormente ver esse vídeo, vai estar gravado ali nas redes sociais, e o Senhor, meu Deus, possa falar de uma forma poderosa a oração de cada um, transformando, assim como o Senhor falou ao meu oração, meu Deus. A tua palavra é transformadora, a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. Então completa, meu Deus, cada palavra que for falada, e completa no oração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Queridos, eu iria
falar com os irmãos nessa noite. Esse livro de Esther é um livro assim, eu tenho muita admiração por ele. Esse livro fala muito ao meu coração. Porque é um livro, são 2 livros na Bíblia, o nome de Deus não aparece. É o Cantares de Salomão e o livro de Esther. Mas é um livro, embora o nome de Deus não apareça nesse livro, a gente vê a ação de Deus o tempo todo nesse livro. Desde o 1º ao 10º capítulo desse livro, a gente vê a ação de Deus, a mão soberana de Deus, o agir de Deus o tempo todo no livro de Esther. E esse livro, ele retrata para a gente uma situação onde a gente vê a mão de Deus e vê o cuidado de Deus o tempo todo. Então, nessa noite, eu iria tratar um tema com os irmãos, onde vai ser o inigualável cuidado de Deus. O inigualável cuidado de Deus. Por que o inigualável cuidado de Deus? Gente, Esther, esse livro retrata a história dele, do seu primo Mordecai. Eles tinham tudo para não dar certo. Esther era judia, escrava, estava ali em uma terra onde, não, humanamente falando, não era para ela vir se tornar rainha, não era para Mordecai futuramente se tornar o primeiro-ministro, não era, eram escravos. Mas a gente vê o cuidado de Deus, o inigualável cuidado de Deus o tempo todo no livro, o tempo todo na vida de Esther, o tempo todo na vida de Mordecai. E eu e você, como servos de Deus, nós podemos trazer para a nossa vida, e às vezes mesmo Deus não assim, visivelmente esteja ali aparecendo o nome dele para a gente, como não apareceu o nome de Deus no livro de Esther, mesmo que as circunstâncias da nossa vida não estejam se mostrando para a gente de uma forma clara, Deus naquilo, nós devemos entender e aprender com esse livro, e Deus está o tempo todo, cuidando da gente. O inigualável cuidado de Deus. O inigualável cuidado de Deus, primeiro ponto, eu iria tratar em cima das circunstâncias. O inigualável cuidado de Deus em cima das circunstâncias. As circunstâncias aqui não eram boas. Se a gente for analisar, Esther, como eu já falei, é uma escrava judia. A circunstância para ela não era boa, porque nós acabamos de ler um texto, no capítulo 6, onde existia um homem chamado Amã, e era o segundo do rei, do rei Xerxes, ou rei Assuero, como nós lemos. Assuero era o nome hebraico, o Xerxes era o nome grego. Então você vai achar em Bíblia, às vezes, Xerxes, às vezes você vai achar em Bíblia Assuero, mas trata-se da mesma pessoa. E Amã era um homem bastante poderoso ali no reino do Xerxes, era o segundo homem. E nós lemos o capítulo 6, onde Amã vem até ao pátio do rei, pedir ao rei a autorização para matar Mordecai e exterminar todo o povo de Deus, todo o povo judeu. Mas aí a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, Deus já sabendo que isso ia acontecer, Deus já sabendo que essa situação um dia chegaria na vida do seu povo. Deus fez lá atrás, no 3º ano de reinado de Xerxes ou de Assuero. Deus fez, ele deu uma festa de 180 dias, durou ali em torno de 180 dias, 6 meses, e durante essa festa, já ali nos dias finais, ele vai já alegre de tanto vinho e manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Ele manda chamar a rainha para mostrar para todos os príncipes, para mostrar a todos ali, os convidados, quão bela era a sua esposa. E mesmo sabendo de todo o risco que ela passava, já tudo em cima de um plano e de um projeto de Deus, para salvar o cuidado de Deus diante das circunstâncias, e Deus sabe ia acontecer lá na frente, a rainha Vasti, ela se nega aí à presença do rei. Aí o rei busca conselho dos seus conselheiros, o que fazer em uma situação dessa? E fazer em uma situação dessa, a rainha
se negou, a rainha se omitiu, a rainha disse, não vai vir à minha presença. Aí os conselheiros viram, um deles vira e fala, seu rei, das 127 províncias, o senhor hoje é rei. Isso é muita gente. E se o senhor não tomar uma atitude drástica com a rainha Vasti, todas as mulheres vão perder o respeito com seus maridos. E aí Deus, já dentro do projeto de Deus, sabendo, e esse dia nós lemos no capítulo 6, Shearia, Deus faz com que o rei ele conselho, aceitou ele conselho, tira Oroa da Vasti, Oroa real da Vasti, passa-se alguns anos ali, os conselheiros do rei vê e é bom e ele levante uma nova rainha, e aí faz meio um mis, aonde as virgens ali de todo o território onde Assuero era rei, as virgens, as moças, as belas, vinham até o rei para o rei escolhesse uma. E dentre tantas mulheres, com certeza foram selecionadas à ponta de dedo. A Bíblia disse, lá no capítulo 1 ainda, e quando Assuero vê Vasti, ele a amou profundamente. Ele imediatamente manda a coroa real sobre a cabeça de Vasti. Tudo isso no inigualável cuidado de Deus com as circunstâncias. E Deus sabia que lá na frente precisaria de Esté ser escolhida para que Esté estivesse no lugar de Vasti. Para na hora que acontecesse essa situação, Deus tivesse alguém dele ali, para poder convencer Assuero, para poder falar com Assuero sobre a maldade e a Amã tinha ali por trás. Sobre e tinha no coração de Amã de exterminar todo o povo de Deus. Queridos, às vezes tem situação que está acontecendo na sua vida hoje e você não está entendendo. Às vezes tem situação na sua vida, você está passando, como Esté estava passando ali, gente, ela com certeza ela não planejou um Assuero, uma jovem, e não fala a idade do Assuero, mas é já uma pessoa já mais de idade, já velha, não disse se ela já tinha namorado, se ela estava gostando de alguém, se ela estava com o coração já voltado, os olhos brilhando de algum rapazinho ali, não, mas mesmo não sendo da vontade dela, a Bíblia não fala, não relata sobre isso, esses detalhes, mas Esté foi ali colocada por Deus. Então, às vezes, mesmo não sendo da sua vontade, mesmo às vezes você passando por uma situação onde hoje você não entende, mesmo a circunstância hoje da sua vida não sendo nada favorável, entenda, e o Deus em você serve, o Deus da palavra, não perdeu em momento algum o controle da circunstância que está acontecendo na sua vida. Em momento algum Deus perdeu esse controle. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter essa certeza de que Deus o tempo todo está cuidando de mim e de você. Lá no capítulo 1, ainda no versículo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, mostra aí, no primeiro mês, é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, sorte esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, e é o mês de Adar. Então disse Amã, rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpre as do rei, e não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete e sejam mortos, e nas próprias mãos executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, Agita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. A circunstância não era boa. O rei já havia decretado, já havia aceitado a sugestão de Amã de exterminar todo o povo judeu.
Então a circunstância ali para eles não era boa. Mas o cuidado de Deus é tão grande, mas tão grande, e nós lemos no versículo 1, eu sou apaixonado na hora que eu vejo essa parte assim, diz assim, naquela noite. Irmão, naquela noite, não foi uma noite qualquer não. Foi aquela noite e Deus planejou. Foi aquela noite e Deus planejou tirar o sono do rei. E ele chamasse o pessoal ali, diz assim, traz um livro para mim, um livro e relata aí as histórias do que aconteceu no reinado. E Deus faz justamente aquele livro e abrir naquela página aonde leu-se, e um dia Mordecai viu 2 guardas à porta do rei, Bigtã e Teres, tramando contra a vida do rei, e ele vai lá e conta para Esté, e Esté faz chegar essa notícia ao rei, e o rei fica sabendo, manda investigar e manda informar os 2, manda matar os 2. Mas não foi de uma noite qualquer, foi naquela noite. Foi naquela noite. Iria dizer para você, me ouve, e às vezes toda essa situação que você está passando, essa confusão toda aí que você está tendo na sua vida, diante de uma circunstância, e não é nada boa, essa pode ser a noite. Essa pode ser a noite e Deus escreveu. Essa pode ser a noite e Deus preparou para poder te livrar dessa circunstância, para poder te ajudar, para fazer você levantar, para fazer você se erguer, para fazer você andar mais uma milha. Às vezes você está parado, às vezes você está desanimado, às vezes você está angustiado por uma situação, uma circunstância da sua vida, e Deus está dizendo assim, ó, talvez seja essa noite. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Naquela noite, Deus tem o dia certo. Deus tem o dia certo para agir. As circunstâncias não eram boas. Lembra de José? Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 37, 38, 39, 40. As circunstâncias de José não eram boas. Não eram nada boas. Seus irmãos venderam ele foi vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar, se tornando ali servo de Potifar. A mulher de Potifar é dormir com ele pela fidelidade dele a Deus e ao seu patrão, ele vai parar na prisão. Mas teve uma noite, e Deus fez o rei lá ter um sonho. Faraó teve um sonho naquela noite, e ele ficou angustiado com aquele sonho. Angustiado com aquele sonho. E de repente alguém que estava na prisão vira para ele e fala assim, o rei, quando eu estava na prisão, existia um rapaz lá, interpretou um sonho que eu tive, e o sonho ele interpretou, aconteceu. Aí Faraó diz assim, chama esse camarada lá. E José vem, e José interpreta o sonho. Não foi em uma noite qualquer. As circunstâncias não eram boas para ele estava em uma prisão, ele tinha sido rejeitado pelos irmãos, mas teve uma noite, teve aquela noite, e Deus falou, essa é a noite, e mudou totalmente a história, mudou totalmente a vida de José. Foi nessa noite que Deus agiu aí, para poder reverter toda a história, para mudar a situação de Esté, para mudar a situação de Mordecai. Eles seriam mortos. Então, meu querido, independente da sua circunstância, independente da circunstância que você tem vivido, independente da circunstância que você tem vivido, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de buscar, porque você não sabe qual vai ser a noite, e você precisa estar preparado para ouvir a voz de Deus. Você precisa estar preparado para sentir Deus te tocando, Deus te chamando, Deus falando, meu filho, é hoje, meu filho, sai disso aí, é hoje, reage, igreja. O inigualável poder de Deus, o inigualável cuidado de Deus nas circunstâncias, o inigualável cuidado de Deus nas adversidades, é o nosso segundo ponto.
nas adversidades. A situação não era boa, ela estava condenada à morte. Ô, gente, a adversidade era tremenda. Era tremenda, já havia sido decretado. Amã estava vindo e dizendo assim: rei, me autoriza, a forca estava pronta. Já havia sido preparado uma forca, Amã tinha preparado uma forca no fundo da casa dele. E ele veio pedir a cabeça de Mordecai. Adversidades, tempestades. Lembra dos discípulos, lá em Marcos, capítulo 4, onde eles iam obedecendo a Jesus, eles iam atravessar o mar da Galileia, e veio uma tempestade, adversidade, aonde o barco quase veio a pique, onde quase eles morreram. O desespero era grande, a adversidade, a turbulência era enorme, mas eles não deixaram de confiar, porque Jesus estava ali. Por mais que eles desesperaram, quando eles chamaram Jesus, e Jesus, com apenas uma palavra, acalmou toda a tempestade. A oração dele se acalmou. Ele falou assim: Jesus está aí. E sua oração possa se acalmar nessa noite, mesmo diante de toda a adversidade, mesmo diante de toda a luta. Eu não sei qual o problema que você tem passado, não sei qual é a adversidade que você tem passado. Talvez você perdeu o emprego, talvez sua empresa fechou, talvez seu marido saiu de casa. O índice de divórcio aumentou muito nessa pandemia. Infelizmente, as pessoas às vezes acordavam e passavam o dia inteiro e um não via o outro. Às vezes mal à noite se viam, hoje estão tendo praticamente que passar o dia inteiro na mesma casa. Adversidade dentro de casa. Porque o marido está tendo que conviver com a mulher com o marido, com os filhos mais próximos do outro. A adversidade aumentou, a luta aumentou, a tempestade aumentou, mas Deus é um Deus e cuida no meio das adversidades. Deus cuida nas adversidades. É o inigualável cuidado de Deus nas adversidades. Capítulo 3, versículo 12 a 15, olha o que diz aqui, 12 a 15. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei. No dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do 10º mês, e é o mês de Adar, e eles saqueassem os bens. Adversidade já tinha sido decretado. O rei havia decretado, mas o cuidado de Deus é tão grande, e naquela noite, e Amã entra para pedir a besta de Mordecai. Deus faz o rei perder o sono. Deus faz o rei perder o sono e pedir para ler um livro onde fala e Mordecai salvou a vida dele. Hoje, gente, interessante, às vezes eu e você reclamamos e a gente faz uma determinada coisa, uma determinada situação, e é para a obra de Deus, e a gente espera um reconhecimento. E Deus está dizendo assim: não é hora não está na hora não. Se fosse reconhecido naquela hora, Mordecai, pelo que ele fez com a vida do rei, ele ia receber no máximo ali um agrado, um presentinho e acabou. Lá na frente, quando Amã fosse pedir pela cabeça dele, o rei iam ler para o rei, e aí falar: não, já deram para ele, deram isso, beleza, passa para o próximo. Entenda, e o seu tempo, a sua hora, não é o tempo e nem a hora de Deus. Deus sabe a hora certa. Nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Espere a hora e o momento de Deus. Espere a hora e o momento de Deus. Não tente antecipar as coisas, não. Espere o momento de Deus.
Ele tem a hora certa para agir. Ele tem a hora certa para fazer. E o terceiro ponto, iria botar, seria o inigualável cuidado de Deus nos livramentos. Nós lemos aí, capítulo 6, aí nós vamos ver, e verso 4. Olha e diz, o verso 4. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei, e se informasse a Mordecai na forra, e ele, Amã, tinha preparado. O inigualável cuidado de Deus nos livramentos. Quem deu esse livramento, gente? Quem deu esse livramento no momento certo para Mordecai? Foi Deus fazendo o rei perder o sono. Aí Deus faz também, e Amã praticamente não conseguiu dormir, cedo já vai lá no palácio. Antes de sair, outra providência do rei para agradar a Mordecai, para recompensar o que Mordecai fez. Olha como Deus planejou tudo certinho. O rei podia virar ali para o pessoal dele e falar assim, poxa, já não foi feito nada de Mordecai, de manhã, bem cedinho, vocês fizessem isso, isso e isso. Acabou, morreu. Mas Deus fez a mãe lá cedinho. Foi o primeiro contato do rei. Aí Deus vai e pergunta para Amã, Amã, o que se deve fazer ao homem em um rei deseja honrar? Amã, muito orgulhoso, muito cheio de si. A Bíblia diz, ele pensou, em mais o rei é honrado é a mim mesmo? Eu sou Ara. Eu sou o tal. Não vai ter outra pessoa que o rei vai querer honrar, não, vai ser a mim. Aí a mãe diz, o rei, pega coroa real, cavalo real, as roupas reais, veste nesse rei. Gente, o povo vai falar de mim demais. Toda vez que eu passo na rua, já existe um decreto do rei, toda vez que eu passo, o povo se reverencia a mim. Agora imagine depois se o povo me vê em cima do cavalo do rei, uma roupa do rei, uma coroa do rei. Nossa, vai até fazer uma estátua minha. Amã delirou, Amã voou. Aí o rei diz assim, Amã, gostei de sua ideia. Não tire nenhuma vírgula do que você falou. Existe um judeu chamado Mordecai, está lá à porta, vá lá e faça com ele tudo isso que você falou que devia ser feito. Livramento de Deus, cuidado de Deus, o amor de Deus, e Deus honra a eles que são fiéis a Deus. Deus honra eles que são fiéis a Ele. O Mordecai foi fiel o tempo todo. Mordecai não se prostrou diante de Amã. Eu era judeu, mas com certeza existia, não tinha só Mordecai de judeu ali, tinha vários outros. E a Bíblia fala de Mordecai, e os outros se prostraram diante de Amã. Mas Mordecai se manteve fiel. E a minha palavra para você nessa noite, se mantenha fiel aos propósitos e às promessas de Deus para a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Mas pague o preço. Pague o preço. Busque a ideia em Deus. Busque as ideias que são as melhores de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 4, Esther proclamou um jejum. Falou assim, avisa para Mordecai, para falar com todos os outros judeus, para jejuarem durante 3 dias. Durante 3 dias, nem come nem bebe, orando por mim, orando e jejuando, para eu vá conversar com o rei. Ela não tomou uma atitude por ser bonita, por ser a mulher do rei. Eu sou a rainha, eu sou a mulher do rei, vou lá conversar com ele. Não, ela buscou em Deus, de joelhos, em oração, de jejum, uma orientação de Deus. E Deus deu a estratégia certa, no momento certo, na hora certa. E você pode ter a estratégia certa, se estiver no momento errado, dá tudo errado. Você pode, no momento certo, uma estratégia errada, dá tudo errado. Então Deus deu para Esther a hora certa, a estratégia certa, o que fazer. Mas depois de 3 dias de jejum e oração. Às vezes você tem reclamado da situação que você tem vivido, da circunstância, da adversidade, mas quanto tempo você tirou para orar? Diante de toda essa luta que você tem passado, às vezes das circunstâncias mesmo, das adversidades do dia, das tempestades do dia, quanto tempo você tem tirado por dia para orar, para jejuar?
Deus está aí para realizar um milagre enorme na minha e na sua vida, para nos ajudar. Mas nós precisamos confiar nesse Deus e orar e jejuar a um preço, mais intimidade. Ultimamente nós estamos muito preocupados com as coisas, mas está passando na vista da gente, a gente não está vendo, Jesus está voltando. Isso está acontecendo, são sinais, e Jesus está voltando, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar a sua igreja, acorda, igreja. Ora, jejua, busca mais intimidade com o Senhor. Esse livro mostra aí, Esther, ela foi buscar intimidade com Deus, ela foi orar. Ela falou, Mordecai, vai orar, a situação não é boa, a circunstância não é boa, a adversidade é grande. Vamos orar. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Vamos jejuar. Não é só quando você vem e o pastor, a pastora, faz. E hoje, gente, eu programa a igreja para fazer uma semana de jejum. Não é só nesses momentos, não. Também são válidos. Ora, eu e você precisamos ter o nosso momento com Deus diariamente. Diariamente. Aí nós vamos ver o inigualável cuidado de Deus na nossa vida, diante das nossas circunstâncias, diante das adversidades. Vamos ver os livramentos de Deus, o cuidado de Deus nos livrando o tempo todo. Mas nós precisamos pagar um preço em jejum e oração. Vir à igreja é muito bom e é necessário. É necessário isso aí. Mas mais importante, e essa vinda aí, é a sua comunhão dentro da sua casa com Deus. A sua intimidade. Quanto tempo você tem tirado por dia para ler a palavra? Quanto tempo você tem tirado por dia para orar? Quanto tempo você tem tirado por dia, ou pelo menos no mês, um jejum? Intimidade com Deus, busque isso. Às vezes você está em uma situação, você não está vendo Deus, mas saiba, Deus está presente. Esse livro é uma prova viva disso. Você vai procurar nos 10 capítulos aí, você não vai ver o nome de Deus. Mas você vê a ação de Deus o tempo todo. O tempo todo. Tudo que acontece, você vai lendo, você vai vendo a mão de Deus agindo. E creia, meu irmão, Deus está agindo na sua vida, na sua família, mesmo que você não esteja vendo. Ele está agindo. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, aumenta na minha vida e na vida dos meus irmãos o desejo diário de orar, de dobrar os joelhos, de te buscar, de jejuar. Deus, a tua palavra nos diz, e se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, assim diz a tua palavra. Desperta, meu Deus, no teu povo esse desejo de orar, de buscar, de te conhecer mais, de ser amigo do Senhor, de andar com o Senhor. Deus, nós lemos aí o livro de Esther, onde o nome do Senhor não aparece, mas a presença do Senhor é real, em todos os versículos desse livro, todos, a gente vê a mão do Senhor, e, meu Deus, e possamos te buscar, de tal forma, e a gente mesmo diante das circunstâncias contrárias, das adversidades, das lutas, tempestades, a gente possa estar sentindo e vendo o Senhor, a mão do Senhor ali agindo, mesmo a gente não entendendo o que está acontecendo, mesmo a gente não compreendendo, ou até mesmo não aceitando o que está acontecendo, e a gente possa saber que o Senhor está ali no controle, e o Senhor não perde o controle de nada. Louvado seja o teu nome. Completa, meu Deus, essa palavra no coração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.